Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula de música. E hoje a gente vai trazer um assunto novo. A gente vai para fora do Brasil. Aliás, tem gente de fora do Brasil que vai vir para cá. Nós vamos começar a falar sobre os imigrantes do Brasil. E hoje a gente vai começar com a Itália. Bora parlare italiano? Vamos, andiamo! Os italianos chegaram aqui em 1874. Eles eram um total de 386 imigrantes. Hoje, eles somam mais de 30 milhões aqui no Brasil. É a maior colônia italiana, ou seja, o maior número de italianos ou descendentes vivendo fora da Itália. O que motivou os italianos a saírem da Itália e virem para cá é que lá eles estavam sem trabalho. E aí eles ficaram sabendo de uma terra nova, um país novo, que precisava de mão de obra, e eles se aventuraram pelos mares até aqui, numa viagem de 32 dias, para poder tentar uma vida nova. Eles vieram na bagagem com muitos sonhos, muita esperança de uma vida melhor. E nessa viagem longa, é claro, música não podia faltar. Eles cantavam uma canção de um sentimento que estava guardado em seus corações. América, 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 como cessará essa América? E aí, meu italiano foi bom? Eu sei que não. Mas a tradução do que eu falei é América, América, América. Como será essa América? Quando os italianos chegaram aqui, eles se concentraram em sua maioria no sul do Brasil e no sudeste. Eles foram para essas regiões porque era lá que estavam as produções de café. E o café estava em ascensão aqui no Brasil e precisava de mão de obra. A mão de obra estava ficando escassa, estava acabando, porque o tráfico negreiro tinha sido proibido aqui nas terras brasileiras. E a abolição da escravatura estava pertinho de chegar. Então, eles viram nos italianos uma oportunidade de trabalho aqui. Os italianos, mesmo longe de sua terra, mantinham seus costumes, suas tradições, todas elas influenciadas na culinária, na dança, nas festas, na arte, na língua, na música. No que se refere à influência italiana na música brasileira, a gente viu que essa influência chegou muito antes dos italianos aqui. Ela chegou com a corte portuguesa e a introdução da ópera italiana. Essa influência foi tão forte que até tivemos uma ópera escrita em italiano com a temática indígena. Vocês se lembram disso? Com a introdução da ópera italiana no Brasil, várias casas de óperas foram construídas. Vieram para o Brasil músicos italianos para se apresentarem e outros viveram aqui até a sua morte, como foi o caso da cantora soprano Augusta Candiani. Essa influência da ópera italiana se estendeu até o século XX. Ela ainda existe, tanto que temos aí a história recente de Luciano Pavarotti, ele já falecido, mas é muito recente a história dele, e temos também o Andrea Bocelli, que inclusive agora na época da quarentena fez uma live maravilhosa. A música erudita, a ópera italiana ainda está aí, mas a música popular, ela tomou conta do gosto geral e ganhou espaço e preferência de todas as classes.
E por falar em popular, a chegada dos imigrantes trouxe uma música apaixonada, vibrante, que ia dar alegria pela possibilidade de algo novo, a tristeza da saudade da terra que eles deixaram para trás. Quando se mangia la vela polenta se mangia così, se gusta così, se taglia così, se smischia così, se cose così, se i fiori così, se cresce così, se pianta così, se mangia così. Toda essa paixão se misturou ao sentimento de um país novo, construído sob muitas lágrimas, mas cercado de força e esperança em meio ao caos. E foi esse sentimento, a paixão italiana, que muitos compositores brasileiros trouxeram para a nossa música. A identificação com as emoções uniram essas duas nações que renderam diversas parcerias. Em 1968, por exemplo, Roberto Carlos defendeu em Sanremo a música de Sérgio Endrigo, Canzone per te. Agora o meu italiano melhorou, hein? E ganhou o primeiro lugar. La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo. Era il mio orgoglio, la tua alegria. A Itália e o Brasil continuaram grandes parceiros na música, com Ornella Vanoni, que cantou apaixonadamente Vinícius de Moraes e Toquinho. Zizi Posse também interpretou várias canções italianas. E o Renato Russo, com o disco Equilíbrio Distante, em 1995, fez o maior sucesso. Ele era um disco todinho em italiano. Esse disco, inclusive, impulsionou uma cantora italiana aqui no Brasil, a Laura Pausini, que se tornou uma estrela também em território brasileiro. Non è possibile dividere la vita di noi due. Ti prego, aspettami, amore mio, ma illuderti non so. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me e l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego, aspettami, perché non posso stare senza te. Non è possibile dividere la storia di noi due. La solitudine fra noi, questo silenzio dentro me e l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego, aspettami, perché non posso stare senza te. Non è possibile dividere la storia di noi due, la solitudine. Por falar em música, os italianos amam cantar. Tocar também. Inclusive, a maior parte dos conceitos musicais que a gente tem hoje vieram de lá, foram criados na Itália. Quer ver um exemplo? As 7 notas musicais. Isso mesmo, foi um italiano que inventou. O nome dele é Guido d'Arezzo. Você já ouviu falar dele? Guido d'Arezzo era um monge italiano. Ele tirou as 7 notas musicais de um hino a São João Batista, esse aí que você está vendo. Vamos entender um pouco melhor essa história? Era uma vez um cara genial, com uma mente muito musical. Ele era padre e gostava de latim. O nome dele era Guido e ele cantava
Talvez você não tenha ouvido falar do Guido, mas das 7 notas musicais com certeza você ouviu falar. Mas antes de falar das notas musicais, eu preciso te contar sobre a pauta. Sim, a pauta. A pauta é um grupo de 5 linhas e 4 espaços onde a gente coloca as notas musicais. Essa aqui, ó. 5 linhas que entre elas formavam 4 espaços. E para organizar todas as notas, cada uma no seu lugar, era preciso que houvesse uma chave, uma clave. Existem 3 tipos de clave, mas a gente usa mais, a mais comum é a clave de sol. Essa lindona aqui. É ela que diz onde cada nota vai ficar, na pauta. A clave de sol tem uma linha preferida. É a segunda linha. As linhas são contadas de baixo para cima. Vamos achar a linha da clave de sol? 1, 2, achamos. Muito bem, ela começa a ser desenhada ali. Ela vai se enrolando, até estar prontinha. Agora sim, vamos às notas musicais. Como eu já disse, elas são 7. Eu falo uma e você fala outra. Vamos lá? Dó, mi, sol, si. Pronto, as 7 notas musicais. Cada uma delas tem um som e um lugar na pauta. A gente sempre começa pela nota que fica na linha da clave. Essa clave que a gente está usando aí é a clave de sol. Então, vamos pensar. Se ela é a clave de sol, que nota vai ficar na linha da clave de sol? Dó, ré, mi, fá, sol, lá ou si? Pensa aí. E aí, descobriu? Isso mesmo, é o sol. Então, a gente começa por ele. O sol fica na segunda linha, igual a clave de sol. Aí, depois, a gente arruma as outras notas a partir do sol. E a gente obedece a seguinte regrinha. Uma nota fica na linha, a outra no espaço. Uma na linha, outra no espaço. Tanto para cima quanto para baixo. Então, a gente vai começar pelo sol. As notas acima do sol são lá, no espaço, e si, na linha. Agora a gente vai descer. As notas abaixo do sol são o fá no espaço, o mi na linha, o ré no espaço e o dó. Tia Patrícia, cadê a linha? Boa pergunta! Muito bem, o dó não tem linha. Bom, não tem linha na pauta. Por isso é que o dó tem uma linha só para ele. Olha lá. Muito bem. Vamos cantar então? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E para fechar, a gente coloca o dó lá em cima de novo, fazendo assim a escala de dó. Vamos cantar? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Agora eu vou te ensinar a fazer isso com o corpo, para a gente não esquecer a altura de cada notinha. Vamos lá? O primeiro dó vai ser lá no pé. O ré vai ser no joelho. O mi vai ser na coxa. O fá na barriga. O sol, aquele abraço gostoso. O lá nos ombros. O si na cabeça. E o dó para terminar. Vamos cantar? Vamos de novo? Vamos lá? Dó no pé. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó.
tudo isso que eu te contei está lá no nosso livro, o livro de música. Se você é do 4º ano, esse é o seu livro. Se você é do 5º ano, é esse o livro. Na plataforma Plural, eu vou deixar a atividade que você tem que fazer lá no seu livro. Combinado? E na aula ao vivo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso e corrigir os exercícios que a gente fez. Além dos italianos serem responsáveis por toda essa teoria que eu falei por vocês, eles também têm uma música muito apaixonada, vibrante, que traz uma alegria imensa. E até mesmo quando eles cantam a tristeza, eles cantam numa força e numa emoção tão grande que acaba movendo os corações deles. Com os italianos, nós aprendemos a sentar numa roda, conversar com os nossos amigos, falando em voz alta, aquele jeito de italiano que a gente não sabe se está brigando, se está brincando, se está conversando, de tão alto que se fala, e cantando canções que tocam o nosso coração. E se tiver uma viola e uma sanfona, então? Ah, aqueles modões sertanejos, hein? Muito bem, tudo isso é influência italiana. Viu só? Somos uma mistura imensa. Temos sangue de diversas etnias nas nossas veias. E é isso que enriquece a nossa cultura. Essa diversidade que é tão gigante quanto o nosso Brasil. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente se encontra na semana que vem, ao vivo e a cores. Um abraço bem apertado em cada um de vocês. Falar que a gente está com saudade é lugar comum, né? E ci vediamo la prossima settimana. Addio! Stanno